Começa agora mais um 16mm e hoje é dia do quê? Hoje é dia de falarmos de As Viúvas, novo filme de Steve McQueen. Vai estar no Oscar? Será? Depois da vinheta. As Viúvas conta a história de um grupo de esposas de assaltantes que perdem seus maridos durante um roubo e precisam pagar a dívida deixada por eles. Para isso, elas terão que realizar um assalto milionário. O filme é dirigido por Steve McQueen, do excelente 12 Anos de Escravidão, né? Filme muito premiado no Oscar. E roteirizado pela Gillian Flynn, de Garota Exemplar e Sharp Objects, a escritora. Eu acho legal ressaltar a presença dela, porque as protagonistas são femininas, né? Então é legal o tom e o olhar que ela dá para as mulheres no filme. Exatamente, o tratamento masculino do filme ele é muito inferior em relação às mulheres. Eu gosto como ela dá uma exaltada nas personagens, tanto que o desenvolvimento das personagens é só com elas, né? Os personagens masculinos mantêm a mesma linha, enquanto elas que se desenvolvem. Falando nisso, já vamos para a parte dos personagens, porque são muitos personagens no filme. Exatamente. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Assim, a maioria dos personagens tem algum desenvolvimento, tem o seu momento para brilhar, mas eu acho que tem algumas subtramazinhas ali, por exemplo, uma do cabeleireiro que poderia ter sido cortada da história, não faria a menor diferença, e com isso o filme fica um pouco mais inchado, né? Assim, o filme ele traz vários personagens, mas o filme mesmo é sobre a personagem da Viola Davis. As outras personagens estão mais pra ajudar a trama dela a se desenvolver. Como são muitas subtramas, muitas personagens, muitas vezes é difícil você entrelaçar todas elas. Exatamente. E fazer sentido você contar todas juntas, mas isso eu acho que o filme consegue fazer muito bem, né? E nessa questão das personagens também eu gosto como ela quebra um pouco a expectativa em relação a duas personagens. Principalmente entre a Michelle Rodrigues e a Isabella Debicki, que tem uma cena de tiro em que a loira frágil vai errar tudo e a Michelle Rodrigues, que é a Brutamontes em vários filmes, vai acertar tudo, mas ela inverte esse papel. E nisso de quebrar a expectativa, se você for no cinema esperando um filme de assalto, você provavelmente vai se decepcionar muito, porque o roteiro, o assalto, a parte do assalto, eu acho que é uma grande desculpa para falar de outros temas muito mais importantes, tudo bem centralizado em um espaço pequeno, né, em um distrito, mas que você pode ver como um todo, como um global. Então ele usa aquela parte pequena para explicar algo muito maior e atrai você com um assalto, com uma trama de assalto, mas que isso nem é tão desenvolvido. A parte do assalto mesmo, eu acho que é a parte mais curta do filme. Sim. Então esse filme tá muito longe de ser um filme de ação, de ser um filme blockbuster, de entretenimento. Eu acho que ele toca em temas muito mais sérios e usa o assalto só como uma desculpa, talvez. Enquanto a direção, o Steve McQueen tá muito consciente do que ele quer fazer, ele trabalha muito bem com planos longos, até pra gente sentir mais a trama, se envolver mais com os personagens e entrar no ambiente, isso que você falou, é um distrito ali dos Estados Unidos, então é muito legal como ele trabalha as diferenças de lugares em um mesmo lugar. É aquele negócio do plano longo, né? O plano longo, quando você consegue estabelecer um bom plano longo, é muito mais real, porque ele não tem corte, então você não tem edição ali. Então quando ele faz isso, por exemplo, naquela cena da igreja, que é maravilhosa, que ele acompanha o personagem do Daniel Kaluuya o tempo inteiro e com os movimentos bem lentos e aí quando a cena começa a ficar um pouco mais tensa, ele começa a rodar a câmera de uma forma muito mais rápida e que você sente tudo aquilo, tudo sem corte, isso é muito bom. Tem uma cena do carro que também é espetacular, que ela é gravada de fora do carro, só que você escuta a conversa dentro, mostrando acho que muito da personalidade do personagem, que é o Colin Farrell, que interpreta um político. Então mostra como ele resolve as coisas na blindagem, né? Que ele é um cara muito blindado em relação aos problemas da vida, e a câmera é boa porque ela começa na esquerda, mostrando um pouco do lado pobre da cidade, e aí quando ele entra na parte rica, ele move pra direita. E voltando um pouco nessa questão de o filme não ser muito sobre o assalto, é a questão dele não explicar muito do que acontece com a maioria dos personagens. Tem personagens que simplesmente não importa o que aconteceu com ele, sabe? Então eu acho que é muito disso. É mais importante, por exemplo, mostrar como que a família de um bandido que morre tem que resolver os problemas dele, muitas vezes,
do que mostrar o que aconteceu com um personagem X da história. Bom, e como um bom suspense que As Viúvas pede Hans Zimmer, então a trilha sonora é simplesmente espetacular em diversos pontos. Dá pra perceber no meio do filme que tem um dedo do Hans ali, pelo fato dele colocar sempre aquele sonzinho de fundo que te dá um nervoso, um pouco de... que tem bastante em Dunkirk, né, que domina a tela, e aqui ele é bem sutil, só que você percebe nas horas, assim, de mais tensão como ele vai aumentando. E ele usa um pouco daquela batida, daquele Baum, que ficou conhecido como Baum, que ele começou mais ou menos ali em A Origem. Mas só pra terminar a falar do roteiro, uma coisa que me incomoda um pouquinho, apesar do filme não ser sobre o assalto em si, por se tratar de um filme de assalto, eu acho que a parte mesmo do assalto, ela deveria ser um pouco mais bem trabalhado. O plano, eu acho que ele não faz tanto sentido assim, e tudo acontece muito rápido, com resoluções muito fáceis, e quando surge um problema dentro do plano, ele também é resolvido tudo muito rápido. Nesse ponto eu já não concordo 100% com você, porque eu acho que ali foi muito na questão do improviso e com base num plano que outra pessoa pensou, né? Então é muito na questão de, eu tenho que imaginar o que essa pessoa iria fazer naquele momento. Então eu não enxerguei muito dessa forma, que foi muito no improviso e com pessoas despreparadas, com pessoas que não tinham esse conhecimento de assalto, então as ações, elas realmente são rápidas, porque é como acontece, né? Bom, em relação às atuações, como a gente disse, tem vários personagens e todo personagem tem um ator espetacular no papel. O destaque maior, obviamente, é a Viola Davis, que a gente acredita que deve tirar uma lasquinha aí da indicação do Oscar por esse papel. Eu acho que a personagem faz jus à atriz, né? Porque ela é uma personagem extremamente forte, tem uma história pesada por trás dela, então, e ela consegue transparecer isso em tela lindamente, né? Eu acho que a criação dela pra personagem é fantástica, então ela cria umas formas de olhar, de gesto, quando ela tá um pouco mais tensa, então você consegue perceber em pequenos detalhes como ela consegue entender a personagem, construir uma personagem sensacional. Eu tava falando com a Ilana falou que pessoas que assistiram o filme estavam criticando um pouco, falando que a personagem dela é muito parecida com a personagem dela de How to Get Away with Murder. Eu não sei, eu não assisto, você também não assiste, né? Então, se você assiste How to Get Away e achou muito igual, comenta aí embaixo, porque a gente não pode analisar isso, não tem como falar, porque a gente não assiste a série. Junto com ela, a gente tem a Elizabeth Debicki, que eu já falei muito bem dela na crítica de O Conto, e a Michelle Rodrigues. As duas estão muito bem também no papel. A Elizabeth Debicki é uma personagem que cresce muito com a trama, você acha que ela só vai ser uma personagem indefesa, mas ela começa a evoluir demais. E a Michelle Rodrigues, pelo contrário, ela parece que é uma personagem muito durona, que aos poucos ela começa a mostrar algumas fragilidades. Acho que é uma das melhores atuações que eu vi da Michelle Rodrigues. Eu não acho ela uma grande atriz, mas nesse filme ela tá muito, muito bem. E a gente tem um filme de suspense e ação com o Liam Neeson, então é impossível o cara não chamar atenção, mas infelizmente ele acaba tendo pouco tempo de tela. Ele traz um peso emocional bastante forte, assim, quem podemos dizer, até com uma mensagem muito poderosa. Só que é como a gente disse, pelo fato de ele ter pouco tempo de tela, ele não tem um trabalho muito profundo como personagem, então isso acaba atrapalhando ele um pouco. Aí a gente também tem o Brian Tyree Henry e o Daniel Kaluuya trazendo aquele contraponto pro Colin Farrell, que a gente já fala. O Brian Tyree Henry, que é o Paperboy de Atlanta, pra quem assiste, ele é maravilhoso. E eu acho que ele traz um dilema muito interessante pro personagem mesmo, né? Já o Daniel Kaluuya, ele é muito ameaçador no filme, né? Mas ele não tem tanto desenvolvimento porque ele acaba sendo mais o capanga mesmo apenas. E como a gente citou, a gente tem o Colin Farrell e o Robert Duvall como esse contraponto, porque eles são adversários políticos, né? Então você tem ali um conflito de ideias entre os dois, até porque são dois brancos e dois negros com ideias totalmente diferentes sobre o cuidado do bairro, que como a gente disse, é um bairro suburbano dos Estados Unidos. Então é bom porque tem esse conflito entre os quatro, mas também tem um conflito entre o Colin Farrell e o Robert Duvall nessa questão do velho e do novo, que é extremamente interessante como eles trabalham isso. E o Colin Farrell e o Robert Duvall simplesmente fantásticos. O Robert Duvall, acho que principalmente num personagem tanto loucaço, assim, podemos dizer, aqueles velhos políticos loucos, então acho que eles se destacam bastante nesse ponto. Então vamos pra hora da nota, esse filme que provavelmente vai estar no Oscar em algumas categorias, principalmente atuação, melhor filme, talvez direção. Eu vou dar uma nota 8,5, eu gostei bastante do filme, acho que ele tem umas pequenas falhas que a gente citou aí, mas no geral é um dos melhores filmes que eu vi no ano. Bom, a minha nota eu vou dar 8, eu acho que eu sigo a mesma filosofia do Vitor em relação
as falhas, mas acho que não me cativou tanto quanto ele. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o joinha aí embaixo, comenta o que você achou, se você já assistiu, ou se você ainda não assistiu, o que você espera desse filme, quantos Oscars você acha que vai concorrer. E claramente não se esquecer de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse e outros vídeos também que você gosta, até pra ajudar a gente. É isso aí, corta.